Meus amados irmãos, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, a última quarta-feira do mês de fevereiro, segundo mês, já está a caminho do seu término, né? Mas quando vai terminando fevereiro, a gente está aproximando de março. E março é mês do aniversário da igreja. Então, uma coisa nos chama para a outra, que nos traz todo o encantamento de comemorar mais um ano de vitórias da nossa igreja. Por agora, sejam todos muito bem-vindos. Deus os abençoe na caminhada desta noite, que o nome dele possa ser edificado, que haja crescimento em nossos corações e compartilhamento das necessidades que os nossos irmãos têm, para que juntos cuidemos disso em oração. Iniciando então o nosso culto, nós vamos, após essas boas-vindas, orar ao Senhor, acompanhando o irmão Samuel Roberto da Silva. Oremos com o irmão Samuel, pedindo a direção de Deus para o culto desta noite. Oremos. Oremos, nossos irmãos. Deus poderoso, Deus grandioso, nós estamos chegando mais uma vez à Tua presença, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados e colocar também diante de Ti toda a nossa vida, todos os nossos momentos, a nossa família e todos aqueles que vivem ao nosso redor, Senhor. Agora, nesse momento que estamos iniciando o culto, esteja conosco durante essas palavras que serão pregadas, os hinos que serão entoados, que sejam todos para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos colocar em Tuas mãos também o 99º aniversário da sua igreja, Senhor. Que o Senhor esteja conosco todos os momentos, Senhor. Seja que aquele pastor que irá pregar, Senhor, os hinos que serão entoados, sejam tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos pedir também, Senhor, pelos aqueles irmãos que nesse momento estão passando por momentos difíceis, Senhor. Se esteja com eles, Senhor, colocando Tuas mãos poderosas, curando-os, e para que eles possam superar esses momentos difíceis, Senhor. Esteja com o nosso pastor da nossa igreja, dando saúde, sabedoria, para que ele possa conduzir esse rebanho que está diante dele, Senhor, que Tu colocaste nas mãos dele, Senhor. Seja com cada ministério da igreja, seja com cada irmão da nossa igreja, Senhor, que o Senhor esteja protegendo, livrando de todo o mal. É o que eu vos peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tendo orado, né? Vamos cantar. Cantai é o título do hino que nós vamos entoar ao Senhor. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou. Uma letra própria para o tempo que a gente está atravessando, porque nos garante a segurança que estamos vivenciando da parte de Deus. Cantemos o hino que tem por título Cantai. O meu coração
Nossa leitura bíblica inicial está no livro dos Salmos. Vamos abrir a nossa Bíblia, nosso equipamento aí, smartphone, tablet, enfim, o que for mais útil para cada um. Salmo 16, versos 7 e 8. Livro dos Salmos, o de número 16, versos 7 e 8. Assim diz a palavra: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Esse último verso: sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Então nós vamos agora nos dirigir a Deus a propósito de interceder pelo nosso aniversário, 99 anos. Então aproveito para situar o que a gente tem para esse período. Então, nosso aniversário é dia 11, e é uma quinta-feira. Na quarta-feira 10, o nosso culto funciona normalmente, será virtual. A meditação bíblica daquele dia estará sob a responsabilidade do pastor Miguel. Na quinta-feira, dia 11, então, a primeira comemoração do aniversário da igreja. Teremos um culto presencial. Vamos aumentar as vagas, vamos chegar a 80 vagas, 80 lugares no templo e na galeria para esse dia. Inscrições, com certeza. Então, quinta-feira 11, culto presencial, dia do aniversário da igreja. Domingo 14, teremos a visita do pregador, nosso convidado, pastor Eliude. Ele vai então falar, vai nos ministrar, já está convidado há algum tempo, teve muita alegria em aceitar. Então, nessa hora que vamos orar pelos 99 anos, agradecendo a história da igreja, as vitórias da igreja, lembremos, irmãos, dos fatos comemorativos desse ano. Quem vai nos conduzir nessa hora de oração é a irmã Rosilene Munksgaard. Então, oremos com a irmã Rosilene nessa hora de intercessão pelo aniversário da igreja. Oremos então. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque Tu tens cuidado a cada dia de cada um de nós, Senhor. Sabemos, Senhor, que estamos neste momento passando por tempos tão difíceis, mas ainda assim sentimos a Tua mão protetora sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Continua, Senhor, a nos guardar, a nos proteger, a cuidar de cada um de nós com a Tua mão protetora. Te agradecemos, Senhor, também pela Tua igreja, pelos 99 anos que ela está agora completando, Senhor. Que Tu possas, Senhor, continuar abençoando a cada um de nós e principalmente, Senhor, Te somos gratos porque ao longo de todos esses anos muitas pessoas puderam vir conhecer o Teu nome, ouvir a Tua palavra, se converter, Senhor, e serem salvos. Que muitos outros, Senhor, ainda possam ter essa oportunidade, essa alegria de estar na Tua casa, de poder conhecer o Teu nome, Te louvar e Te cultuar. E assim, Senhor, estar juntos um dia na Tua glória, Senhor. Que Tu possas, Senhor, cuidar de cada um dos Teus filhos na Tua igreja, Senhor. Que Tu possas, Senhor, continuar acampando os Teus anjos ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Obrigada, Senhor, pela Tua paz, por tudo que Tu tens feito por nós. Nós Te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Depois dessa hora gratulatória pelo nosso aniversário, temos então a dedicação das nossas vidas, nossos bens, e nós vamos fazer isso hoje cantando. E não estamos aqui para ofertar especificamente, estamos remetendo pelo correio, pelo banco, passando aqui na igreja, enfim, e nós vamos cantar oferta de amor. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Semana passada eu falei, que bom, nós estamos na reta final do aniversário da igreja. Que bom esse momento, essa boa oportunidade de dedicar nossas vidas ao Senhor. Coloquemos diante de Deus nossas vidas para um novo ano, né? Enquanto isso, cantemos, venho, Senhor, minha vida oferecer. Para nos conduzir na oração gratulatória dessa hora, nós vamos convidar a irmã Sandra Maria Cordeiro Mataruna. Oremos com a nossa irmã Sandra Maria. Paz de Cristo, irmãos. Eu venho hoje trazer uma palavra de agradecimento. Cristo, Jesus é tudo pra gente. Se nós estamos respirando com sopro de vida, é porque Ele permite a cada dia, né? A cada manhã. E eu quero deixar para meditação, antes de eu fazer essa oração de gratidão, o Salmo 100. Queria até ler o último versículo dele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Não tem fim mesmo, irmão.
Não importa a circunstância, por mais difícil que seja a luta, que todos nós sabemos cada deserto que devemos atravessar. Mas certo que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Então, juntos, numa só fé, numa só união em Cristo, vamos pedir com força e com muito amor a Deus Altíssimo, dono de tudo. Tudo é para Ele, para toda a honra e toda a glória é para Ele. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos agradecer. Agradecer por tudo. Dar graça por tudo. Pela dificuldade, pelas lutas, pelas vitórias. Porque o Senhor não dá um fardo, um filho dele que ele não possa suportar. Então, desde já, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tem feito. Senhor amado, visita, Senhor, a cada família, Senhor, neste momento, que está presente, Senhor, nesse culto. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabe qual é a dificuldade, qual é nesse momento, a adversidade que cada um está passando. Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade, por estar usando, Senhor, os meus lábios para falar do teu nome, para engrandecer o teu nome, para clamar a ti, ó meu Deus Altíssimo, Deus de poder, Deus de amor, Deus maravilhoso. Eu te peço, eu te suplico por cada família e te agradeço por tudo que tem feito a cada uma delas e por tudo que vai fazer. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Obrigado, irmãos. Meus prezados, tenho a alegria de anunciar para trazermos a meditação bíblica desta hora o pastor Edson Fernandes Távora. Ele prossegue nos estudos da carta aos Coríntios, foi um pedido nosso, ele atendeu, está atendendo, né? Indo vagarosamente, tirando da palavra do Senhor preciosos ensinamentos. Não esgotou a carta, claro que não, mas ele pontuou, está pontuando aquilo mais relevante que veio ao coração dele para o nosso coração. Com a palavra, o pastor Edson Fernandes. Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos continuar o nosso estudo na carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Hoje, no estudo 6, vamos destacar alguns trechos, vamos voltar a destacar alguns trechos nos 4 primeiros capítulos desta carta. Exatamente aqueles 4 primeiros capítulos que Paulo, o apóstolo, vai responder às informações que ele recebe da casa da família de Cloé. São servos da senhora Cloé que tinham ido a Corinto e retornam a Éfeso, onde Paulo estava, e ali eles informam ao apóstolo que a igreja estava tendo problemas com divisões, contendas e disputas de vanglórias de superioridade intelectual e capacidades pessoais. E essas questões envolviam o apóstolo Paulo, porque eles estavam julgando o apóstolo como fraco em termos de capacidade no ministério. O apóstolo vai mostrar a eles, então, o contrário, que o serviço que eles estavam prestando a Deus não passava de sabedoria humana e pior, com ciúmes, contendas e vanglórias pessoais, que estão no nível carnal do que chamamos de espiritualidade. No estudo anterior, vimos que o fundamento no serviço a Deus é Jesus como servo sofredor, isto é, a maneira cruciforme de servir a Deus.
na humildade e com amor sacrificial. No estudo de hoje, veremos o princípio escatológico. Vimos o princípio do servo sofredor e agora o princípio escatológico, isto é, trabalhar na perspectiva da glória do dia do Senhor. Em contraste às glórias deste século, às glórias deste mundo e da sociedade atual. Aqueles irmãos em Corinto, operosos, laboriosos, inteligentes e com capacidade no serviço do Senhor, deveriam ter cuidado com a preocupação de não estarem cultivando, ao contrário, o juízo de Deus, se surpreendendo num futuro próximo. No decorrer da exposição de cada assunto, tema e abordagem, o apóstolo deixa marcas deste princípio de que as glórias e o juízo do dia do Senhor norteia o tipo de comportamento em relação à maneira sábia, espiritual e madura de servir a Deus. Devemos servir a Deus com a motivação de que estamos servindo, que estamos vivendo os últimos dias do retorno de Jesus. O princípio de que a volta de Jesus será para completar o fim dos tempos, pregado pelos profetas do Antigo Testamento a partir da ressurreição e da ascensão de Jesus. O apóstolo vivia e servia a Deus com a consciência, com o olhar nas profecias do Antigo Testamento, que já estão em pleno curso, faltando apenas o retorno de Jesus. Essa era a força motriz dos pensamentos, das decisões e das ações do apóstolo Paulo no seu ministério. Por quê? Vamos ver aqui os textos em que Paulo se refere aqui no capítulo 1, começando do capítulo 1, versículos 4 a 8, quando Paulo escreve sobre a posição espiritual da igreja em Cristo. Nós temos aqui a expressão aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor. E depois a expressão no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículos 6 a 9, quando Paulo escreve sobre a sabedoria de Deus, em contraponto invertida à sabedoria deste século, não aparece a palavra dia, nem dia do Senhor, mas faz referência a um futuro próximo de glória que está preparado para aqueles que o amam. No capítulo 3, a referência nos versículos 11 a 17 aparece quando Paulo escreve sobre o fundamento da humildade e do amor de Cristo. Novamente a expressão, pois o dia o demonstrará, para fazer referência ao galardão ou ao dano àqueles que estão andando de maneira carnal ou servindo a Deus de maneira puramente humana. No capítulo 4, o apóstolo Paulo volta a esta referência quando escreve sobre as motivações por detrás das atividades em nome do serviço do Senhor. Quando fala acerca dos julgamentos que vem recebendo por parte de alguns dos de Corinto. Usa a expressão até que venha o Senhor. A força motriz dos pensamentos, das decisões e das ações do apóstolo no seu ministério é o dia do Senhor. Porque o ensino acerca da implantação do reino de Deus na história está vivo na sua mente. Tudo aquilo que os profetas falavam está se cumprindo em Cristo e logo vai culminar com o tribunal de Deus e a glória de Deus a se manifestar na história do mundo. A partir das escrituras dos profetas, os judeus aguardavam o dia quando Deus faria uma intervenção irrompendo na história, quando esse velho mundo iria desaparecer e nasceria o novo mundo. Esse dia se tornou mais iminente porque o juízo divino
bem como a vida do futuro, já começou com a morte e ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, estamos vivendo os últimos tempos para colocar fim à glória, a toda a justiça e poderes deste século. Viver e servir sob a motivação do dia do Senhor transcende a todo julgamento do homem natural em relação ao serviço de Deus, o serviço a Deus. Para o apóstolo, todos os objetivos da sua vida e do seu trabalho deveriam passar pelo crivo da eternidade. Ele quer ensinar que as motivações da proximidade do retorno de Jesus entenebrece toda a glória deste mundo, toda e qualquer glória deste século. No capítulo 15 desta carta, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Logo em breve, toda a riqueza, status social, poder, sucesso e tudo nesta vida terrena aguarda a manifestação da glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Num abrir e fechar de olhos, no momento, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nos 4 primeiros capítulos desta carta, temos 4 referências que entram e saem a cada tema abordado. A primeira referência aparece logo no prólogo da carta, capítulo 1, versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que estão em Corinto e creram em Jesus como Messias das Escrituras, têm o Espírito Santo que dá o conhecimento das coisas espirituais. Já no início da carta, o apóstolo está desmistificando qualquer senso de glória humana, no sentido de atingir algum nível espiritual por mérito próprio. Quem é verdadeiramente convertido será levado irrepreensível diante de Deus no dia do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo está refutando qualquer ideia de salvação e santificação por mérito pessoal, seja status social, nível de intelectualidade, nível artístico, nível de conhecimento bíblico ou nível de atividades na obra do Senhor. Na segunda referência do quadro, no capítulo 2, verso 9, escreve que as expectativas das glórias deste mundo não se podem comparar com a glória do crente na eternidade. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nessa passagem, o apóstolo vai adiante acerca da salvação e santificação consumada em Cristo. Há uma alusão à glorificação do crente, ao peso de glória que receberão aqueles que vivem uma vida de amor a Deus no cumprimento da sua vontade. Mais tarde, na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A terceira referência, aqui no capítulo 3, verso 13, o apóstolo escreve sobre a revelação de Deus acerca do trabalho de cada um na sua obra. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. Os de Corinto estavam preocupados com méritos e honras a partir da aparência humana com que faziam a obra de Deus. A recompensa não é para esta vida, nem com as honras deste mundo. Eles estavam avaliando o trabalho de Deus a partir de valores e capacidades sob a perspectiva da linguagem da cultura grega. Paulo, então, passa a instruí-los que a avaliação será de Deus nos termos de Deus. O dia é aquele que Cristo voltará,
onde teremos a prova final, quando desaparecerão os equívocos. E na quarta referência, no capítulo 4, versículo 3 a 5, a expressão até que venha o Senhor aparece quando o apóstolo destaca que o julgamento do seu trabalho pertence a Deus. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Para Paulo, era de pouca monta ser julgado por alguns da igreja, pois o que conta no final é o julgamento de Deus. Paulo estava preocupado com o que Deus pensa dele, e não o que os líderes da igreja julgam a seu respeito. Nem mesmo o que ele pensa dele, mas o que Deus pensa dele. Os de Corinto deviam manter-se humildes, pois estão sob o juízo dos homens, mas principalmente de Deus. Paulo se incluía sob suas próprias advertências e juízos, mostrando a empatia para com os de Corinto, pois não é o ensino do apóstolo, mas o ensino é de Deus, é a palavra de Deus. Os líderes da igreja em Corinto estavam procurando tomar o lugar de Deus, ou querendo instruir a Deus. Os crentes de Corinto não deveriam avaliar o ministério de Paulo. O juízo e o galardão são de Deus. A perspectiva de que nossos comportamentos e motivações repercutem na eternidade deve ser a preocupação dos de Corinto, norteando a maneira de servirem a Deus. Neste quadro, temos as três situações acerca da responsabilidade e das consequências do comportamento de cada um no serviço a Deus. Abaixo do cabeçalho, na primeira faixa do quadro, que se subdivide em duas, refere-se à vida após a morte. No versículo 14, Paulo escreve a respeito de galardão em relação à eternidade. Se plantar e edificar no serviço a Deus com material permanente, isto é, com a qualidade do fundamento da humildade e do amor de Cristo, esse receberá galardão. Se plantar e edificar no serviço a Deus de maneira perecível, isto é, sem a qualidade de fundamento de humildade e amor de Cristo, esse sofrerá dano. Gordon Fee, em seu comentário, diz: assim como o dia traz tudo à luz, da mesma maneira, um grande dia aguarda a todos, quando a obra de cada um será revelada e vista sob a perspectiva divina. Warren Wiersbe diz: podemos ser bem-sucedidos para os homens, mas manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. E nesse dia, alguns ministros verão sua obra se transformar em fumaça. Craig Kinner comenta: o valor definitivo da obra de cada servo só será demonstrado no juízo final. Na última faixa, na última linha aqui do quadro, nos versículos 16 e 17, Paulo muda o cenário da eternidade para o cenário da história atual e terrena, quando fala do juízo sobre aqueles que estão causando o afastamento da presença de Deus no seio da comunidade, com um comportamento carnal, de ciúmes, contendas e desunião entre irmãos. Esse sofrerá destruição na vida atual. Acerca de recompensas na eternidade e a danos na glória eterna e a danos ainda nesta vida, vejamos neste quadro mais detalhado. Nas duas primeiras faixas abaixo do cabeçalho,
Paulo está falando sobre tipos de material. As duas primeiras faixas. O material permanente e o perecível no serviço a Deus e suas consequências para a vida no dia do Senhor. Na última faixa, fala acerca de danos àqueles que trabalham com comportamento de criancinhas espirituais e as obras da carne, com consequências ainda na vida atual. Na primeira faixa, onde a qualidade do material figura como qualidade do Espírito de Cristo, reflete alguém que é usado por Deus para edificar vidas com material de qualidade permanente, conforme o fundamento Cristo, com a humildade e o amor de Cristo. Vida de Cristo gera vida de Cristo. Amor sacrificial ensina amor sacrificial. Humildade gera discípulos humildes. Esse receberá galardão. Humildade de Cristo, amor de Cristo, sofrimento de Cristo no serviço de Deus gera grau de glória na eternidade. Na segunda faixa, onde a qualidade do material são as qualidades humanas, por si só não produz glória no reino de Cristo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. No caso da terceira faixa, com o versículo 17, Paulo não está se referindo à qualidade do material que edifica a obra, mas à desconstrução da obra, com comportamento carnal que afasta a presença de Deus no meio da comunidade. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Nesse caso, há uma mudança de pensamento para descrever sobre danos em relação à vida terrena. Esse Deus o destruirá refere-se ao tempo presente. Em que sentido? Como assim Deus o destruirá? Acrescentamos aqui ao capítulo 3, o capítulo 5 e o capítulo 11. Acrescentamos duas referências bíblicas desta mesma carta que lançam luz ao que o apóstolo estava querendo dizer com a expressão Deus o destruirá. Abaixo do cabeçalho, temos três referências. A primeira se refere ao contexto do capítulo 3. As outras duas referem-se ao capítulo 5 e ao capítulo 11, onde Paulo usa a mesma ideia de danos ao crente na sua vida atual. No capítulo 3, não define o que seja destruição. Deus o destruirá. Alguns confundem que se refere à eternidade, com a perda da salvação. Porém, além do próprio contexto imediato do capítulo 3 não indicar isso, vejam no capítulo 5, um contexto mais abrangente da carta, quando Paulo escreve sobre o caso de imoralidade sexual cometida por um membro da igreja, há referência a um dano na vida terrena. Que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Lança luz aqui de que a palavra destruir é em relação à vida do crente no mundo, neste mundo. E depois, Paulo completa, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A outra referência, no capítulo 11, é quando Paulo escreve sobre a participação indigna, não discernindo o que seja o corpo de Cristo, nos cultos, em particular na ceia do Senhor. Nos versículos 27 a 32, principalmente, ele diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui não é usado o termo destruição ou destruição da carne, mas descreve uma condenação e punição com doenças e fraquezas. Alguns crentes estavam fazendo distinção de primazias no corpo de Cristo,
Essa forma de servir a Deus com orgulho e senso de superioridade e de disputas na comunidade poderia trazer consciência impura, causando patologias espirituais e, consequentemente, orgânicas. A concepção bíblica é que, com essa maneira de servir a Deus, o crente afasta a presença vivificante de Deus e entra num processo de morte espiritual, inclusive tendo consequências de enfermidades orgânicas, inclusive. A referência direta, Deus o destruirá, no capítulo 3, é porque nos tempos bíblicos não se poderiam ser entendidas como doenças psicossomáticas, por exemplo. Nem se concebia o que chamamos de baixa imunidade. De qualquer forma, Deus está no controle dentro de uma esfera de causa e efeito daquilo que semeamos em nosso coração, com comportamentos e maneira de servir a Deus. A destruição com enfermidades é em relação a um juízo no tempo da vida atual. Mas notemos que a última coluna destaca o objetivo de Deus. Nos 3 casos da última coluna, o objetivo é para uma vida no tempo da eternidade. Paulo está tentando mostrar aos de Corinto que os seus olhos deveriam estar fixados no dia do Senhor, pois o agir e o olhar de Deus com relação ao corpo de Cristo tem objetivos eternos. Deus permite danos na vida terrena, na vida do crente, visando o seu aperfeiçoamento espiritual, visando a disciplina a fim de aperfeiçoar o crente, tendo em vista a glória eterna. Esse Deus o destruirá refere-se ao tempo presente, mas, ao mesmo tempo, contribuindo para o tempo escatológico. O fogo não somente revelará a obra de cada um, mas também testa, prova e disciplina o crente. Através da disciplina, Deus está trabalhando em nós a imagem de Cristo. No versículo 13, o fogo está se referindo à revelação da obra de cada um no dia final. Já no versículo 15, o fogo é colocado como agente de disciplina. Quanto mais identificados com Cristo, quanto mais a imagem de Cristo for formada em nós, maior o galardão da glória de Cristo na eternidade. É como graus de glória no reino de Cristo, conforme podemos ler no capítulo 15, verso 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. A motivação dos de Corinto era a glória neste tempo atual. Com seus muitos dons, talentos e capacidades pessoais, pretendiam ser galardoados com um grande nome no seio da comunidade cristã. Trabalhavam para as glórias e vanglórias atuais. Suas atitudes, relacionamentos e trabalhos deveriam estar pautados sob a perspectiva de uma recompensa de glória no dia do Senhor, e não no ambiente da igreja presente neste mundo. O que faltava era mudarem de procurar recompensas e glórias no serviço do Senhor, mas olharem para a glória que entenebrece toda e qualquer glória neste mundo. Isto seria possível e fácil de acontecer, norteando o comportamento no serviço a Deus sob a perspectiva escatológica. Paulo quer que eles reflitam que o julgamento do trabalho da igreja é feito por Deus e que cada um terá que dar contas no tribunal de Deus. Se a família é de Deus, se a lavoura é de Deus e se o edifício é de Deus, então terão que dar contas a Deus. Este é o terceiro princípio que trata o próximo estudo
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o princípio teológico. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e em nossas vidas. Amém. Um grande abraço a todos. Depois dessa ministração da palavra, chega o nosso momento de intercessão. E aí eu tenho a minha lista para colocar diante dos irmãos com os casos que eu tenho aqui, que chegam ao meu conhecimento para interceder. Vamos então nos colocar diante de Deus para interceder. Primeira intercessão é pedido da irmã Tânia Frite, que pede pelo seu pai Udo e sua mãe Maria Filomena, e por sua irmã Sueli. Oremos então. Bendito Deus, nosso amado Pai, iniciando esse momento de intercessão, o primeiro pedido que colocamos diante de Ti, da Tua serva, irmã Sueli, da irmã Tânia, por sua irmã Sueli, pelo seu pai Udo e pela sua mãe Maria Filomena. Irmã Tânia reside nesse momento em Santa Catarina e está sintonizada conosco nessa hora de culto, juntamente com o Davi e juntamente com o seu esposo. Pai amado, abençoa essa família, sobretudo esse casal idoso e a sua irmã Sueli, vivendo uma luta muito forte contra o câncer. Entregamos essa família em Tuas mãos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Sandra Mataruna, que acabou de orar, iniciando o nosso culto, passou hoje, se tudo correu bem, por uma cirurgia corretiva no Hospital Cardoso Fontes. Oremos pela irmã Sandra. Deus e Pai, nosso Senhor, suplicamos-te pela irmã Sandra, por essa cirurgia esperada já há algum tempo, mas nessa hora julgado hora própria, ela passou por isso. Nós te agradecemos porque temos confiança na recuperação procedendo do Senhor. Abençoa a tua serva juntamente com o seu esposo e com toda a sua família. E nós fazemos isso bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amém. Seguimos orando pela irmã Maria Marquesa Dias. Pai querido, Pai amado, seguimos colocando em tuas mãos a irmã Maria Marquesa Dias. Ela tem estado estabilizada, está aguardando o momento adequado da implantação do marca-passo, e isso está, ó Deus, em tuas mãos, bem como a sua família está também em tuas mãos, nosso Deus. Abençoa a vida dessa nossa irmã, já idosa sim, mas tão presente, tão ativa, lembrando sempre das coisas da igreja. Abençoa a tua serva, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero lembrar também a irmã Eunice Conejeiro Pérez, que completou nesta segunda-feira 94 anos, precisando de tratamento de saúde. Oremos pela irmã Eunice. Senhor nosso Deus, aqui está outra pessoa já de bastante idade, irmã Eunice Conejeiro Pérez, que nos faz lembrar pastor Alcides. Mas nessa idade dos seus 94 anos, ela experimenta um momento de enfermidade. E o Senhor sabe bem de todas as coisas. E nós te pedimos que tu a abençoes com o livramento, com a cura devida, com a estabilidade da sua saúde. Pedimos-te, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Dorcas Correia Silva Lima. Equivocadamente falei Débora semana passada. Irmã Dorcas Correia Silva Lima, ainda hospitalizada, está no Hospital Rio Mar. Os médicos estão investigando as razões da sua enfermidade. Oremos por ela, mas já está experimentando algumas melhoras. Nosso Deus, nosso Pai, suplicamos-te agora pela irmã Dorcas Correia Silva Lima. Ela está hospitalizada, vem conquistando algumas melhoras, mas, ó Deus, ainda precisa de bastante coisa, bastante recuperação. E o Senhor sabe exatamente de onde está, até onde vai,
porque nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Toma a vida da tua serva em tuas mãos e abençoa juntamente com ela o seu esposo, irmão Jorge, suas filhas, os netinhos, enfim, todos. Nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sigo com o irmão Emídio, Alda e Catarina e Ubirajara. Servos do Senhor, pessoas vivendo necessidades. Deus e Pai, aqui estão esses 4 irmãos. Lembramos sempre deles. Nós renovamos nossa petição diante do Senhor. Catarina Ubirajara, Alda Moraes Dutra, Emídio Silva Neto, ó Deus, com as suas peculiaridades e necessidades, mas sabemos que o Senhor nos conhece pelo nome, pelas nossas características, por aquilo que nós precisamos. O Senhor nos conhece em nossa individualidade de maneira bem completa. Abençoa essas vidas, Pai, nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Seguimos, irmãos, com a lista e agora eu quero lembrar as pessoas do site da igreja. A lista é grande, eu separei mais 5 nomes para essa noite. Então, Flávia Oliveira pede por pessoa da sua família dependente de jogo. Rosana, dificuldade na vida conjugal. Márcio Souza, por sua filha Esther. Rogério Pedreira, sua vida pessoal. E Robson Oliveira, pela esposa Daniela. Oremos a Deus. Pai amado, aqui estão pessoas que não são usualmente do nosso convívio, mas certamente acompanham a programação da igreja e lá encontraram um canal para colocar ali a sua necessidade. E essas necessidades estão aqui. Nós colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe com o livramento, com a cura, com a restauração da vida pessoal e conjugal, e que essas pessoas que nos acessaram pela internet entendam que a boa mão do Senhor está operando e possa nos dar notícia das vitórias alcançadas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Josélia Souza de Oliveira, em tratamento de saúde, oremos por ela, juntamente com o irmão Animésio de Souza Moitim, que passou por cirurgia após queda em sua casa. Oremos por esses 2 irmãos, Josélia e Animésio. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estão 2 servos também avançados em idade, irmã Josélia e irmão Animésio. Pai querido, suplicamos-te abençoar, atendendo à necessidade de cada um. E como dissemos ainda há pouco, o Senhor sabe perfeitamente o que cada um precisa. Alguns de nós sabemos das peculiaridades, mas o Senhor conhece tudo. O Senhor de tudo sabe, e sabe o que está em nosso coração, clamando para a providência do Senhor na restauração da vida dessas pessoas. Mas uma coisa, Pai amado, é certa na nossa palavra e na nossa crença, é que fazemos nossos pedidos consoantes à Tua vontade, porque sabemos que do Senhor vem o melhor para as nossas vidas. É isso que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho ainda aqui a irmã Inalda dos Santos Barreto, pedindo pela sua vida, e eu acrescento também a vida da sua vida e da vida da sua irmã, especificamente, Glaucineide, e eu peço também pelo Paulo, tem vivido alguns momentos de crise de saúde também. Paulo é o esposo da Inalda, Paulo César e Glaucineide. Oremos. Nosso querido Deus, Glaucineide é um nome sempre citado aqui. E não nos cansamos de fazer isso, porque estamos colocando esta irmã nas tuas mãos. Lembramos também do Paulo César, suas necessidades, seu momento de saúde. Ajuda o teu servo para que alcance a recuperação da saúde também. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais 2 nomes aqui. Não, 2 não, 4 nomes. Javé e Antoeme, Regina Célia Mota e João Gabriel.
Regina e João Gabriel lutando com câncer. João Gabriel passou por uma cirurgia muito pesada, de muitas horas, e até agora vai se recuperando. Célia Regina vem lutando muito, e Javer e Antoeme são dois que a gente sempre lembra, vamos orar por eles. Nosso querido Deus, aqui estão esses 4 nomes: João Gabriel, seus 14 anos, irmã Célia Regina, sua grande luta, e Antoeme e Javer. Nosso Deus, hoje é o dia de dizer que o Senhor conhece cada um, e conhece mesmo. Por isso, Pai amado, dispensa a graça, a misericórdia e o favor adequados a cada um deles, porque o Senhor tudo sabe e tudo conhece. Nosso coração clama pela restauração dessas vidas. Todavia, sempre colocamos isso debaixo do teu querer e da tua sabedoria. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, eu lembro agora algumas coisas gerais, fechando esse momento de intercessão. Nosso querido Deus, completando esse momento intercessório, o Senhor sabe, não esgotando todos os casos, nem tendo apresentado todos os casos, sem saber o que passa na vida de cada família que nessa hora nos acompanha, se bem que o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê. Nós queremos lembrar agora de algumas coisas que concluem o nosso pensamento. Primeiro, a equipe que o Senhor nos deu para trabalhar este ano, a vida administrativa, gerencial, os 7 setores de trabalho da igreja. Ó Deus, toma conta dessas vidas, homens e mulheres que aceitaram o desafio de conduzir os destinos da tua igreja neste ano. Te pedimos pelo aniversário já colocado em tuas mãos pela irmã Rosilene e que vem sendo colocado por nós. Deus amado, nós queremos dias de vitória, mas as vitórias que possam vir das mãos do Senhor. Nós, enquanto igreja, não transgrediremos, não vamos violar os cuidados necessários que precisamos ter, mas para isso contamos com a tua direção. Pai amado, uma coisa tem preocupado muito o meu coração, que é receber a convenção agora em maio. Nós precisamos de um contingente muito grande para dar sustentação a todas as medidas. E, ó Pai, eu te suplico que o Senhor nos conceda essas pessoas e que tudo possa correr muito bem. Pai amado, a nossa pátria está em tuas mãos, nossa cidade, essa vacinação, e uma coisa que temos sempre colocado diante do Senhor é que haja mais respeito e mais cuidado, ó Deus, com as medidas necessárias à nossa própria preservação e à preservação daquele que está ao nosso lado, que é o nosso vizinho, aquele que passa por nós na rua. Ó Deus, abençoa a nossa pátria. Multiplica, ó Deus, essa vacina, esse imunizante, para nos dar um pouco mais de tranquilidade, principalmente os mais idosos. Mas te agradecemos, porque muitos e até muitos dos nossos irmãos e amigos têm vencido essa enfermidade tão atroz, tão maléfica que temos visto. Pai amado, esse é o nosso momento de intercessão. Terminamos aqui, sim, com a nossa oração, mas seguimos dependentes da tua graça e da tua misericórdia, porque tudo fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, seguindo o nosso culto, nós vamos cantar uma expressão muito querida a nós. Cristo amado. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Então cantemos essa expressão com alegria e com confiança. Cristo amado. Cantemos. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor.
tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Vivo alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dar-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém. Depois de cantar, seguindo já para o final de culto, nós agradecemos os irmãos que estão conosco, aqueles que vão nos assistir e acompanhar posteriormente. Muita gente faz isso e muitos crentes veem de novo o culto dessa hora. Obrigado a todos. Vamos lembrar, a semana se encaminha para o domingo, quando teremos à noite a visita de um casal de missionários. Eles não podem estar presentes, mas estão preparando uma mensagem, um vídeo especificamente para a primeira igreja em Jacarepaguá. Eles não vão dar a sua localização, os irmãos verão domingo aqui quando assistirem o culto. Então, domingo pela noite. E de manhã o nosso culto regular, né? E teremos inclusive, vendo todas as condições, a nossa assembleia do mês de fevereiro. Deus nos abençoe, nos dê uma semana, um final de semana feliz, guardados, obedientes, atendendo aquilo que as nossas autoridades nos aconselham. Nós vamos orar, acompanhando o irmão Sérgio Veiga de Medeiros. Oremos com o irmão Sérgio, e ultimamente tem estado mais em Maricá, mas nos deixou essa oração para essa hora. Oremos com o irmão Sérgio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Pai, porque só tu, Senhor, é Deus, Pai, sobre todas as coisas, Deus Criador, Deus Salvador, Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, através de quem nós alcançamos, ó Deus, por amor, a salvação, meu Deus. Obrigado, Pai, por este momento, Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dia, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela vida, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos reunidos para te adorar, Senhor Deus, reunidos aqui para te louvar, reunidos, ó Deus, para que possamos reconhecer a tua soberania sobre todas as coisas, ó Deus, tu que és um Deus criador do universo, Pai, de todas as coisas. Somente tu é Deus, ó Pai. E nós somos gratos, Deus, pela nossa vida, Senhor Deus, pela saúde, Senhor Deus, pelos livramentos, ó Pai, pelo trabalho, pelo pão que tu nos dá a cada dia, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua igreja aqui reunida, Senhor Deus, pela primeira igreja batista em Jacarepaguá, Senhor Deus, que está completando, Deus, 99 anos de organização, Senhor Deus, anos extra, Deus, de compromisso, ó Pai, com a pregação do teu evangelho, Senhor Deus, o evangelho da salvação, para todo aquele que crê, meu Deus. Te rogamos que tu venhas abençoar, Senhor Deus, a vida do teu servo, pastor Elias Werneck, bem como de sua esposa, irmã Graça, à frente, Pai, deste rebanho, no trabalho que ele vem realizando, de levar a tua palavra, Pai, com transparência, Pai, com seriedade, com verdade, Deus. Continua abençoando o teu servo, sua família, Pai, e abençoa-nos, ó Deus, todos que aqui estão e aqueles que não puderam, Senhor Deus, por razões tais, Senhor Deus, por questões também deste momento que o país está vivendo, não só o país, mas o mundo, momento de pandemia, quando precisamos, ó Deus, tomar cuidados para resguardar a nossa saúde,
Saúde é essa, Deus, que sabemos que Tu tem cuidado, tem nos protegido, ó Deus. Somos muito gratos, ó Deus, a Ti e Te adoramos, Pai, e oramos, suplicando-Te perdão pelos nossos pecados e agradecido por todas as bênçãos, no nome santo, poderoso e precioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina. Amém e amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012 0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392 5202 ou 2425 7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.